Ninguém conseguia entender como aquele cãozinho de pelos empoeirados, olhos tristes e olhar fixo conseguia permanecer ali, dia após dia, sem arredar a pata. Ele não uivava, não latia, apenas ficava deitado ao lado de um túmulo simples, como se estivesse em vigília eterna. Chuva, frio, sol escaldante, nada o afastava dali. Por que um animal escolheria o luto ao invés da liberdade? Será que ele realmente compreendia que seu dono não voltaria mais? A resposta está na força invisível dos laços de amor. Os cães não entendem a morte como nós, mas sentem a ausência como um vazio sem cura. Aquele túmulo para ele era o último lugar onde sentiu o cheiro, o calor e a presença de quem mais amava. Não era apenas saudade, era fidelidade em sua forma mais pura. Ele esperava não porque não sabia, mas porque não conseguia aceitar. Os primeiros a notá-lo foram os coveiros. Pensaram que fosse apenas mais um vira-lata em busca de abrigo, mas logo perceberam que havia algo diferente. Ele não saía dali, não aceitava comida se fosse preciso se afastar. Dormia encolhido sobre a terra fria e molhada, como se seu corpo pequeno fosse uma proteção ao dono que descansava abaixo. Os dias passaram, depois vieram as semanas, e o cãozinho seguia ali, firme, silencioso, como se cada batida de seu coração repetisse o nome do homem que ele perdera. Alguns visitantes se emocionavam, deixavam água, pão, até cobertores velhos. Outros apenas choravam diante da cena, um retrato fiel de amor que nem a morte conseguiu apagar. Certa tarde, uma senhora de luto se aproximou. Parou, observou o pequeno corpo tremendo, os olhos cansados e murmurou: "Você ainda está esperando ele voltar, não é?" O cão nem se moveu. Apenas fechou os olhos, como se aquela voz suave despertasse lembranças que só ele conhecia. Talvez estivesse lembrando dos passeios, das palavras de carinho, dos momentos em que era mais do que um cachorro. Era um companheiro, um membro da família, o único amigo verdadeiro de alguém que agora jazia sob aquela cruz de madeira simples. Não havia coleira, não havia nome, mas havia um sentimento tão imenso que preenchia todo o cemitério com uma presença invisível. Um amor que resistia ao tempo, ao abandono e até ao esquecimento. Alguns diziam que ele estava enlouquecido, outros que era apenas instinto. Mas quem parava para olhar com atenção, via nos olhos daquele cão algo que palavras humanas não podiam traduzir. Uma saudade viva, um luto silencioso, um coração que, mesmo partido, se recusava a se afastar de quem ele jurou amar até o fim. A história do cão começou a se espalhar. Primeiro entre os coveiros e funcionários do cemitério, depois entre os moradores da região. Alguém tirou uma foto. Outro escreveu um pequeno texto e publicou nas redes sociais. Em poucas horas, centenas de pessoas compartilhavam aquela imagem. Um cãozinho deitado sobre um túmulo, olhos fechados, como se quisesse dormir para sempre ali. As visitas ao cemitério aumentaram, não para ver parentes ou amigos falecidos, mas para encontrar aquele ser que havia escolhido permanecer no luto. Crianças levavam ração, idosos, cobertores, floristas deixavam rosas ao lado do túmulo, como se o cão fosse um guardião sagrado de uma história que ninguém conhecia por completo. Alguns tentaram levá-lo dali, ofereceram abrigo, comida fresca, até adoção. Mas bastava afastá-lo por alguns metros e ele voltava correndo e se jogava ao lado da cova, como se algo o chamasse de volta. Ele não queria um novo lar. Já tinha um. E estava ali, sob a terra. A imprensa chegou. Entrevistas, filmagens, reportagens emocionadas. O cemitério virou ponto de encontro de gente tocada por uma história que não precisava de palavras para ser entendida. O cão não falava, mas sua presença gritava uma verdade profunda. Há vínculos que nem o tempo, nem a morte, nem a lógica conseguem romper. Muitos paravam diante dele em silêncio. Alguns choravam. Outros apenas se sentavam perto e contemplavam,
como se quisessem aprender com aquele animal o que realmente significa lealdade. A pergunta que pairava era sempre a mesma. Até quando ele aguentaria ali, sozinho, no frio, à espera de alguém que não voltaria? E a resposta estava nos olhos dele. Olhos que não pediam piedade, nem socorro, apenas constância. A promessa que ele fez em vida agora se cumpria em cada dia de espera. O inverno chegou sem piedade. As noites se tornaram mais longas, o vento mais cruel. Aquele chão úmido que servia de cama passou a castigar o corpo frágil do cão, que começava a dar sinais de exaustão. Ele ainda estava lá, ainda deitado no mesmo lugar, mas agora tremia mais, comia menos, e os olhos, antes atentos, pareciam cada vez mais distantes. Uma jovem chamada Lara, estudante de veterinária, passou a visitá-lo todos os dias. Levava cobertores, comida reforçada, vitaminas. Chegava cedo, ficava horas sentada ao lado dele, conversando como se falasse com alguém que compreendia cada palavra. "Você está cansado, não é?" ela dizia enquanto acariciava o dorso magro e sujo. "Mas não quer partir. Ainda está esperando." Certa manhã ela chegou e não o encontrou. O coração acelerou, correu entre os túmulos, chamou, assobiou. Por fim, o viu, encolhido atrás de uma lápide, respirando com dificuldade. Ele não latia, apenas olhava, como se pedisse desculpa por estar falhando. Foi nesse dia que Lara tomou uma decisão. Voltou com uma caixa de papelão forrada, uma coleira nova e um cobertor macio. Sentou-se ao lado dele e, com a voz embargada, sussurrou: "Eu sei que você não quer ir, mas se você ficar aqui, vai morrer." E ele não ia querer isso, ia? Ela estendeu os braços. Pela primeira vez, o cão não resistiu. Deitou a cabeça em seu colo e fechou os olhos. Era como se dissesse: "Se você me levar, leve com você também a memória dele, porque eu só vou se ele for junto." Naquele dia, ele deixou o cemitério pela primeira vez em meses. Não como quem desiste, mas como quem entende que o amor não termina. Ele só muda de forma. E às vezes, cuidar da lembrança de quem partiu também é uma forma de continuar amando. Lara o levou para casa com todo o cuidado. Deu-lhe um nome, Tobias, embora soubesse que no coração dele esse nome nunca substituiria o que estava enterrado no passado. Os primeiros dias foram difíceis. Tobias pouco comia, não interagia com outros animais e passava horas deitado olhando para o nada, como se sua alma ainda estivesse no cemitério, ao lado daquele túmulo silencioso. Mas Lara era paciente, e o amor dela começou a costurar as feridas invisíveis que o tempo sozinho não curaria. Pouco a pouco, Tobias passou a aceitar o colo, o afago, a comida quente, e um dia surpreendeu todos ao abanar o rabo quando ela chegou da faculdade, como se por um breve instante seu coração dissesse: "Obrigado por ainda me ver." Semanas depois, Lara voltou com ele ao cemitério. Quis mostrar que não havia sido um sequestro, mas um cuidado. Tobias caminhou devagar entre os túmulos, reconheceu o caminho e parou diante daquele que sempre foi seu lugar. Sentou-se, olhou para a lápide, depois para Lara. Não chorou, não se deitou. Apenas ficou ali por alguns minutos, como quem se despede com gratidão, e não mais com dor. A história dele ganhou o mundo. Pessoas escreveram cartas, mandaram doações para abrigos, adotaram cães idosos, inspiradas por um animal que ensinou algo que muitos humanos esquecem. Lealdade não é sobre presença, mas sobre permanência no coração. Tobias envelheceu em paz, nunca mais precisou dormir ao relento, nunca mais ficou sozinho. Mas em cada cochilo tranquilo no sofá de Lara havia ainda o sussurro de um passado amado. Um passado que ele nunca esqueceu, mas que aprendeu a guardar sem se perder. Porque o verdadeiro amor, ele não morre. Ele apenas muda de lugar. As manhãs na casa de Lara tornaram-se mais silenciosas, mas carregadas de um tipo diferente de presença. Tobias,
Mesmo com os pelos ainda opacos e o corpo envelhecido, começava a se movimentar com mais leveza. Ele acordava sempre no mesmo horário, caminhava até a varanda e sentava olhando o portão. Não como quem espera algo ou alguém, mas como quem guarda uma memória que prefere manter viva no olhar. Lara já havia notado esse ritual. Ao invés de interromper, passou a respeitar o espaço do cão. Deixava o café dele, uma porção leve de ração com fígado cozido, seu favorito, ao lado e seguia sua rotina com a certeza de que ele voltaria para dentro quando estivesse pronto. Era como se Tobias, agora, tivesse encontrado uma ponte entre o passado e o presente. Ele não havia esquecido o túmulo, mas já não era prisioneiro dele. E essa delicada transição se refletia nos pequenos gestos. Passou a dormir mais relaxado, de barriga para cima, coisa que nunca fazia. Aceitou o carinho de um dos gatos de Lara, que o seguia curioso pela casa, e num fim de tarde chuvoso, correu atrás de uma bola que ela arremessou no quintal, ainda que por poucos metros, como se permitisse um instante de alegria sem culpa. Lara observava tudo com atenção. Não queria forçá-lo a ser outro, nem apagar sua história. Seu único desejo era devolver ao coração daquele cão um pouco da paz que ele sempre ofereceu a alguém que agora descansava em silêncio. Entre aulas e estágios, lia sobre comportamento animal, traumas e vínculos emocionais. Tobias não era um caso comum. Ele era a expressão viva de um sentimento que muitos chamariam de irracional, mas que ela sabia ser o mais puro exemplo de fidelidade. Certa tarde, ela levou Tobias ao parque, um lugar calmo, rodeado de árvores e bancos antigos, onde o vento soprava leve e o som das folhas substituía o barulho da cidade. Ele hesitou ao sair do carro, olhou ao redor como se procurasse algo. Lara se abaixou e sussurrou com voz firme: "Aqui é seguro, Tobias. Você pode andar." Ele deu os primeiros passos com cautela. Farejou o chão, seguiu o rastro de outros cães, caminhou em círculos. Até que, sem aviso, parou diante de uma árvore, sentou e encarou o lago à frente. Ficou assim por longos minutos, imóvel, mas sereno, como se aquele lugar tivesse, de alguma forma, acolhido suas lembranças. Lara se sentou ao lado dele, em silêncio. Naquele instante, não eram uma humana e um cão. Eram dois seres unidos por um sentimento partilhado: a falta de alguém que partiu. Dias depois, Lara decidiu levar Tobias a um consultório veterinário especializado em geriatria animal. Queria garantir que ele estivesse saudável o suficiente para aproveitar seus últimos anos com dignidade. O médico ficou surpreso com a resistência física do cão, apesar da idade e do histórico. Detectou um leve sopro no coração, mobilidade reduzida nas patas traseiras, mas nada que exigisse internação. O que mais chamou a atenção foi a resposta emocional do animal, dócil, colaborativo, mas com um olhar que permanecia distante. "Ele tem um apego forte a algo que perdeu, não tem?" perguntou o veterinário. "Sim, alguém, na verdade", respondeu Lara. "E tudo o que faço é tentar honrar esse amor." As semanas se seguiram tranquilas. Lara passou a escrever sobre Tobias em um pequeno blog pessoal. Não era famosa, não queria fama, mas sentia que compartilhar a história dele podia tocar outras pessoas. Escrevia com delicadeza, sem exageros. Falava do cemitério, da resistência, da transformação. Aos poucos os leitores começaram a surgir. Comentários emocionados, histórias parecidas, perguntas sinceras sobre como lidar com o luto de animais. Sem querer, Tobias passou a inspirar mudanças discretas. Famílias decidiram visitar abrigos, outras passaram a dar mais atenção aos animais idosos e até crianças mandavam cartas desenhadas com corações e patinhas. Numa noite de chuva fina, Tobias teve um pesadelo. Choramingou, arrastou as patas como se corresse de algo. Lara acordou, o envolveu com o cobertor e o abraçou. Sussurrou baixinho: "Está tudo bem.
Ele está bem agora, e você também. Ele respirou fundo, deitou a cabeça no peito dela e adormeceu. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Tobias acordou antes do habitual, foi até o quintal e latiu pela primeira vez desde que chegara à nova casa. Um latido seco, curto, mas cheio de presença. Lara correu até a porta assustada. Ao vê-la, ele abanou o rabo e latiu de novo, como se quisesse dizer: eu estou aqui e estou pronto. Aquele dia marcou um ponto de virada. Não houve festa nem comemoração, mas Lara entendeu o que aquilo significava. Tobias, enfim, se permitia viver. Não como quem esquece, mas como quem escolhe carregar a saudade de uma forma mais leve. E ela, em silêncio, sorriu, sentindo que aquele cãozinho, deitado por tanto tempo sobre a morte, finalmente havia reencontrado a vida. Tobias passou a acompanhar Lara com mais frequência. Aos poucos, a sombra da melancolia deu lugar a uma quietude diferente, como se ele ainda carregasse saudade, mas já não estivesse submerso nela. Nos dias mais ensolarados, caminhavam juntos até uma pequena padaria da esquina, onde o dono sempre deixava uma vasilha com água fresca do lado de fora. Lara sorria ao vê-lo deitar ao seu lado, atento aos movimentos das pessoas, como se voltasse a se interessar pela vida ao redor. Num domingo, Lara decidiu levá-lo novamente ao cemitério, não como uma volta ao passado, mas como um gesto de respeito à história dos dois. Tobias entrou devagar pelos portões, o rabo levemente abaixado, mas os passos firmes. Chegaram ao túmulo do velho senhor que ele tanto amava. Ele se aproximou, farejou, sentou-se ao lado da lápide e, por alguns minutos, permaneceu em silêncio. Seus olhos não estavam mais perdidos. Estavam em paz. Lara se ajoelhou ao seu lado, tocou o chão frio com a ponta dos dedos e murmurou: ele te amou muito, e você fez por ele mais do que qualquer um poderia imaginar. Tobias virou o rosto e encostou o focinho no joelho dela. Ficaram assim, juntos, como se estivessem costurando os últimos fios de uma história que precisava, enfim, respirar. Na volta para casa, Tobias olhava pela janela do carro. O vento balançava seus pelos e ele parecia sorrir com os olhos. Não havia mais a urgência do retorno ao túmulo. Havia aceitação. E naquela noite, Lara colocou uma coberta nova sobre a cama improvisada dele. Mas, diferente dos outros dias, Tobias escolheu deitar ao lado dela, aos pés da cama. Respirava fundo, mas tranquilo. Dormiu rápido, sem choramingar, sem se mexer. Apenas dormiu, inteiro, sereno, presente. Lara o observou por longos minutos antes de apagar a luz. No coração dela, algo também se ajeitava. Como se aquele cãozinho, tão cheio de silêncio, tivesse ensinado mais sobre amor e despedida do que qualquer palavra no mundo conseguiria explicar. Nos dias que se seguiram, a rotina entre Lara e Tobias ganhou uma leveza que antes parecia impossível. O cãozinho que se recusara a deixar o túmulo do dono agora buscava novos momentos, mesmo carregando a memória daquele amor profundo. Lara percebeu que ele voltou a olhar com curiosidade para o mundo, mas sempre com aquela serenidade que só quem já perdeu sabe ter. Certa manhã, enquanto caminhavam pelo bairro, Tobias parou em frente a uma casa com um jardim florido. Uma criança pequena brincava no quintal, sorridente, e ao perceber o cão, correu até ele com os braços abertos. Tobias hesitou, mas ao sentir a mãozinha que o acariciava, relaxou. Lara sorriu, entendendo que mesmo depois da dor, havia espaço para o afeto que o presente podia oferecer. Com o passar das semanas, Tobias foi reencontrando a alegria em pequenas coisas: perseguir uma borboleta, escutar o canto dos pássaros, deitar na grama fresca do parque. Não como se esquecesse seu dono, mas como se tivesse aprendido a conviver com a saudade sem ser consumido por ela.
Lara também sentia a mudança. A casa que antes parecia habitada pela ausência, agora era tomada por uma calma que confortava. Aquele laço silencioso entre humano e animal se fortalecia a cada dia, alimentado pela paciência e pelo amor que não precisava de palavras para existir. Uma tarde, durante uma tempestade passageira, Tobias ficou inquieto. Lara o pegou no colo e levou para perto da lareira. Ali, envoltos pelo calor e pela proteção daquele pequeno refúgio, os dois dormiram juntos, embalados pelo som suave da chuva. Foi um momento simples, mas cheio de significado. A vida continuava mesmo depois da perda. Naquele instante, Lara soube que Tobias já não estava preso a um passado que doía, mas caminhava ao seu lado para construir um futuro, onde as lembranças do velho senhor seriam sempre parte da história, mas não a única página. Com o tempo, Tobias tornou-se presença constante e quase inseparável de Lara. Cada passo dado por eles parecia carregado de um significado que ia além do simples caminhar. Lara notava como o olhar do cão, antes distante e triste, agora brilhava com uma ternura renovada. Ainda havia saudade, claro, aquela marca silenciosa que o amor deixa quando alguém parte. Mas também havia um espaço aberto para o novo. Numa manhã clara de primavera, Lara recebeu uma visita inesperada. Era um vizinho, um senhor idoso que tinha observado Tobias e sentira curiosidade pelo vínculo entre eles. Eles começaram a conversar e Lara contou a história daquele cãozinho fiel que recusava deixar o túmulo do dono, até que ela o acolheu. O vizinho, com um sorriso compreensivo, compartilhou sua própria história de perda e amor, e juntos encontraram conforto na partilha das memórias. Tobias, ao lado, parecia entender cada palavra, abanando o rabo de forma tímida, como se aprovasse aquela conexão humana. Nas semanas seguintes, Lara percebeu que Tobias estava mais sociável, chegando até a brincar com outros cães do bairro, algo inimaginável há poucos meses. Cada nova interação era uma pequena vitória contra a solidão que antes o dominava. Um dia, Lara decidiu criar um espaço especial no jardim da casa, um cantinho com flores e brinquedos para Tobias. Ela o chamou de o Jardim da Memória, onde o passado e o presente se encontravam em harmonia. Tobias adorava aquele lugar. Passava horas deitado ali, olhando para o céu, como se conversasse com o amigo que havia partido. Aos poucos, o silêncio do luto deu lugar a uma melodia suave de esperança. Lara e Tobias seguiram lado a lado, aprendendo que o amor verdadeiro não desaparece. Ele se transforma, se adapta e permanece, mesmo nas ausências mais profundas. E assim, no coração daquela casa, um cãozinho que um dia se recusou a sair do túmulo do dono encontrou uma nova razão para viver. A companhia de quem nunca desistiu dele. Com o passar dos meses, a relação entre Lara e Tobias tornou-se um exemplo silencioso de cura e companheirismo. Eles compartilhavam não apenas o espaço físico, mas um entendimento profundo que não precisava de palavras. Tobias, antes preso ao passado, agora caminhava com a leveza de quem reencontrou um sentido para seguir adiante. Lara percebeu que, apesar de todo o amor e saudade que Tobias carregava, ele também precisava de momentos só dele. Momentos de liberdade para brincar, correr no parque e fazer novas descobertas. Incentivada por essa observação, passou a levá-lo a lugares diferentes, onde pudesse socializar e sentir o mundo ao seu redor. Em uma dessas saídas, conheceram Sofia, uma voluntária que cuidava de animais resgatados. Ela se encantou com Tobias e sua história e convidou Lara para participar de um grupo local que oferecia apoio a cães idosos e com histórias de trauma. Lara aceitou, sentindo que aquela conexão poderia ser um novo capítulo para ambos. Participar daquele grupo não só ajudou Tobias a se sentir mais integrado,
como também trouxe a Lara uma rede de apoio que há muito precisava. Ela conheceu outras pessoas que, como ela, tinham passado por perdas e desafios, e encontrou conforto nas conversas e no acolhimento. Tobias, com seu jeito calmo e reservado, tornou-se uma espécie de inspiração para o grupo. Sua história de fidelidade e superação emocionava todos que a ouviam, lembrando que o amor verdadeiro ultrapassa qualquer limite. Ao final de um dia especialmente frio, Lara e Tobias voltavam para casa. O cão, que um dia se recusou a sair do túmulo do dono, agora parecia escolher cada passo com uma nova esperança. Lara sabia que aquela jornada estava longe de terminar, mas sentia-se grata por cada instante vivido ao lado daquele amigo tão especial. Eles haviam aprendido juntos que, mesmo diante da dor, a vida oferece sempre um caminho para a luz. Com o tempo, Lara percebeu que Tobias estava mais ativo e confiante. O cão que antes parecia preso ao passado, agora explorava o mundo ao seu redor com curiosidade renovada. Cada manhã ele corria pelo quintal, latindo para os pássaros e perseguindo folhas ao vento. A tristeza que marcara seus olhos lentamente cedia lugar à vida. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Lara encontrou outra pessoa que parecia entender aquele vínculo tão especial. Era Marcos, um jovem fotógrafo que se interessou por Tobias ao vê-lo parado diante de uma árvore antiga, como se buscasse algo invisível. Eles começaram a conversar e Lara contou a história do cãozinho que se recusava a deixar o túmulo do dono. Marcos, tocado pela narrativa, sugeriu que registrasse a jornada de Tobias em fotos para um projeto sobre amor e perda. Lara aceitou a ideia, sentindo que talvez aquela história pudesse ajudar outras pessoas que enfrentavam a dor da despedida. Nos meses seguintes, Marcos visitou Lara e Tobias várias vezes. As fotos capturavam momentos simples, como Tobias dormindo ao sol, brincando com Lara, e até mesmo aquela silenciosa devoção junto ao túmulo. Cada imagem trazia uma mensagem de esperança, mostrando que mesmo na ausência, o amor permanece. O projeto ganhou força nas redes sociais, emocionando milhares de pessoas que se identificavam com a história de Tobias. Lara recebeu mensagens de quem passara por perdas semelhantes, agradecendo por compartilhar aquele relato tão verdadeiro e inspirador. Para Tobias, o mundo parecia maior do que nunca. Ele não era mais apenas o cão do túmulo, mas um símbolo de fé e resistência. Lara sabia que, enquanto ele estivesse ao seu lado, qualquer sombra de tristeza poderia ser transformada em luz. Naquela noite, enquanto Tobias dormia tranquilo, Lara sorriu ao pensar em como o amor pode curar até as feridas mais profundas. Eles tinham começado uma nova história, juntos, prontos para tudo que viesse. A fama de Tobias foi crescendo, e Lara via como aquele cãozinho que um dia vivera preso à dor, agora inspirava tantas pessoas. Mas para eles, a vida seguia simples e cheia de pequenos gestos. Cada manhã, o ritual da caminhada se repetia. Tobias corria e Lara observava, sentindo uma gratidão silenciosa. Certa tarde, durante uma das sessões de fotos com Marcos, Tobias parou diante de um banco no parque. Ali, Lara sentou-se e Tobias deitou-se aos seus pés. Foi um momento de paz que parecia abraçar tudo o que viveram até ali. O silêncio entre eles era confortável, como uma conversa sem palavras. Em casa, Lara percebeu que Tobias tinha mudado também na maneira como buscava carinho. Antes, ele era reservado, quase desconfiado. Agora, aceitava abraços e se aconchegava com uma confiança que tocava o coração dela. O vínculo entre os dois só se fortalecia, construído com cuidado, respeito e muito amor. Uma noite, Lara recebeu uma carta inesperada. Era do antigo cemitério onde Tobias estivera tão triste. O zelador escrevia para agradecer pelo cuidado que Lara dedicava ao cão, dizendo que a história deles já era conhecida e que havia tocado a vida de muitos ali. A mensagem emocionou Lara. Ela sabia que a jornada do cãozinho
não era só dele ou dela, era de todos que haviam aprendido, mesmo sem perceber, sobre a força do amor e da esperança. Certa manhã, enquanto caminhavam por um bairro diferente, Tobias parou diante de uma casa com um jardim cheio de flores coloridas. Lara percebeu que ele farejava o ar com atenção, como se buscasse algo familiar. Uma senhora apareceu na porta e sorriu ao ver Tobias, chamando-o para entrar. Lara aceitou o convite, e ali começou uma nova amizade. A senhora, chamada Helena, contou que também tinha perdido seu cão há pouco tempo e sentira uma solidão parecida com a que Tobias demonstrava. Elas conversaram por horas, trocando histórias e compreendendo as cicatrizes invisíveis que a perda deixa. Helena e Lara começaram a se encontrar regularmente, e Tobias ganhou mais um lugar para chamar de seu. O amor que um dia o prendeu ao túmulo do dono agora se espalhava em novos laços, em novas companhias. Naquela tarde, ao voltar para casa, Lara notou Tobias diferente. Ele caminhava com mais leveza, olhava ao redor com um brilho nos olhos que não via há muito tempo. Ela sorriu, sabendo que aquela era mais uma etapa da caminhada. Um passo além da dor, rumo à vida. Mesmo com todas as mudanças, Lara nunca deixou que Tobias esquecesse o velho senhor que o amara tanto. Eles visitavam o túmulo, agora com flores e sorrisos, como quem honra uma história que vive para sempre. Naquele laço entre passado e presente, Tobias encontrou seu verdadeiro lugar. Não preso à ausência, mas aberto ao futuro, guiado pelo amor que nunca morre. Com o tempo, Lara percebeu que Tobias não apenas havia encontrado um novo equilíbrio, mas também um propósito. Ele parecia compreender que sua jornada ultrapassava a dor da perda e tocava outras vidas. Sempre que iam ao parque ou ao bairro, pessoas paravam para acariciá-lo, emocionadas com sua história silenciosa de fidelidade. Um dia, Lara decidiu que queria fazer algo para ajudar outros animais e pessoas que enfrentavam momentos difíceis, assim como Tobias. Com o apoio de Marcos e Helena, começou a organizar encontros para compartilhar a história do cãozinho fiel e para oferecer suporte a quem lidava com luto e solidão. Esses encontros logo ganharam força, reunindo um grupo diverso que encontrava conforto na troca de experiências e no carinho pelos animais. Tobias tornou-se a mascote do grupo, sempre calmo e presente, trazendo um pouco de paz para todos. Lara sentia que, ao cuidar de Tobias e compartilhar sua história, estava cumprindo um desejo profundo do velho senhor, que amara seu cãozinho com tanta intensidade. Era como se aquele amor continuasse vivo, multiplicado em cada gesto de cuidado e solidariedade. A vida deles seguiu assim, marcada pela simplicidade e pela força do amor que se recusa a desistir. Tobias, que um dia não quis deixar o túmulo do dono, agora caminhava confiante entre pessoas e lembranças, mostrando que a esperança pode renascer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E enquanto a história dele se espalhava, Lara sabia que o elo que unia aquele cãozinho ao seu dono era eterno. Um amor que ultrapassava o tempo e que ensinava a cada dia o verdadeiro sentido da lealdade. O tempo continuava a passar, e Lara sentia que, junto com Tobias, havia criado algo muito maior do que imaginava. Aquele pequeno cãozinho, que um dia se recusou a deixar o túmulo do dono, tornou-se símbolo de amor, resiliência e esperança para muitas pessoas. Mas, apesar da popularidade crescente e das atividades que os uniam a outras pessoas, Lara sabia que a verdadeira transformação estava no olhar de Tobias. Ele já não era mais o cão triste e retraído que se escondia nas sombras da perda. Agora, caminhava com uma leveza que só quem já enfrentou a dor e escolheu a vida pode ter. Lara via no jeito dele a força que ela mesma precisava para seguir adiante. Um reflexo do amor que jamais se apaga, mesmo quando tudo parece perdido.
Numa manhã de verão, enquanto Lara preparava os materiais para mais um encontro do grupo de apoio, Tobias desapareceu por alguns minutos. Preocupada, ela o chamou e logo ouviu o som familiar das patas correndo em sua direção. Mas havia algo diferente naquele retorno. Tobias trazia no focinho um pequeno objeto, uma medalhinha velha, enferrujada, com um nome quase apagado. Lara pegou a medalhinha com cuidado e sentiu um nó no peito. Aquela pequena peça parecia contar uma história que ia além do tempo que passaram juntos. Era como se Tobias quisesse mostrar que, mesmo após toda a dor e distância, havia sinais invisíveis que os ligavam para sempre. Nos dias seguintes, Lara passou a pesquisar mais sobre a medalhinha, que parecia pertencer ao dono de Tobias. Descobriu, com a ajuda de antigos moradores e registros locais, que aquela medalha havia sido dada em reconhecimento a um ato de bravura do velho senhor em sua juventude, um homem simples, mas cheio de coragem e amor pela comunidade. Essa descoberta trouxe um novo significado para Lara. Ela entendeu que a fidelidade de Tobias não era apenas uma resposta ao amor do dono, mas também um reflexo da vida intensa e cheia de valores daquele homem. O laço entre os dois transcendia o tempo, mostrando que o amor verdadeiro se manifesta de formas misteriosas, mas sempre profundas. Naquele mesmo período, o grupo de apoio crescia, acolhendo cada vez mais pessoas que encontravam conforto nas histórias compartilhadas. Lara sentia-se grata por fazer parte daquele processo, por ver vidas sendo transformadas pelo simples ato de cuidar e lembrar. Numa tarde, durante um encontro especial, Lara decidiu contar para o grupo toda a trajetória de Tobias, desde o dia em que ele se recusou a sair do túmulo, até os momentos de cura e esperança que haviam construído juntos. As pessoas ouviram em silêncio, emocionadas, e muitos se aproximaram para agradecer pelo exemplo de resiliência e amor incondicional. Tobias, como sempre, ficou quieto ao lado dela, sentindo talvez a energia daquele momento único. Lara sabia que a jornada deles era muito mais do que uma história de perda. Era uma celebração do amor que se recusa a morrer. Com o passar dos meses, Lara e Tobias continuaram sua caminhada, encontrando novas formas de ajudar e inspirar. A medalhinha, agora limpa e pendurada em uma coleira especial, tornou-se um símbolo daquele amor eterno que une as almas, mesmo quando o corpo se vai. E assim, o cãozinho que um dia não quis deixar o túmulo do dono encontrou seu verdadeiro lugar no mundo. Não apenas como um animal de companhia, mas como um farol de esperança para quem enfrenta a dor da perda. Lara compreendeu que a fidelidade de Tobias era um convite para todos, para amar sem medo, para esperar sem desistir e para viver mesmo quando tudo parece difícil. A história deles mostrou que, quando o amor é verdadeiro, ele cria pontes invisíveis que nos conectam para sempre. No fim, não importava quantos anos passassem, nem quantas dificuldades surgissem. O elo entre Tobias e seu dono, alimentado por lealdade e carinho, continuaria vivo em cada gesto, em cada memória, em cada coração tocado. E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança, Lara e Tobias seguiram lado a lado, prontos para escrever os próximos capítulos de uma história que nunca terá fim. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais relatos emocionantes como o de Tobias, o cãozinho que nos ensinou o verdadeiro significado da lealdade e do amor eterno.